Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, vem cá, olha aqui. A gente tá com esse falantão Bravox UXP. E eu quero ensinar para vocês qual o corte pro sub não ficar rouco. Marco Vale, conta pra mim. Você já viu alguns subwoofers tocando de modo que parece que embola muito o grave, ou que o grave dá uma roqueada, o grave fica meio áspero? Já. É muito comum, não é? Muito mais. Isso aí é por um erro chamado corte de frequência. A pessoa não sabe setar corretamente o corte. Então assim, vejam bem, vem cá, vamos aqui para o quadro. A gente geralmente vê um parâmetro do alto-falante que é a resposta de frequência. Esse parâmetro aqui, resposta de frequência, ele geralmente, um sub geralmente tem esse parâmetro aqui, ó. Mais uma vez, vocês desculpem a letra, vocês já devem estar acostumados. Mas, olha só, resposta de frequência de um sub, por exemplo, geralmente é isso aqui, ó. De 30 Hz a 500 Hz a menos 10 dB. O que isso significa, menos 10 dB? Que ele pode, tanto no começo ou no final, estar com a média da resposta 10 dB menor até o fim desse percurso. Então, não é ideal você pegar, igual eu já expliquei em outros vídeos, você pegar e lá no manual a resposta de frequência está de 30 a 500. Ah, então, ó, Homer Simpson puro, Liminha. então eu vou pegar, vou pôr isso aqui. Não é assim que funciona, cara. Isso significa que é o parâmetro do alto-falante, né, referencial. Mas não quer dizer que você vai ter que usar ele naquele range. E o que acontece que eu observo com subs? Subs borrachudos, tá? Vou colocar aqui, ó, borrachudo, para o pessoal não confundir com subs tipo sub da 800XT ou um Tornado, que evidentemente pode tocar numa frequência um pouco mais alta. Mas sub borrachudo, a partir do momento que você coloca ele para tocar numa frequência maior do que 100 Hz, ele fica um pouco rouco. Então, como assim um pouco rouco? A hora que entra aquelas batidas com mais ênfase, com mais punch, como ele não consegue reproduzir numa média de sensibilidade boa, ele é um pouco mais lento, ele embola essas frequências e dá um grave meio feio, um grave rouco. Não é que ele faz necessariamente assim, mas eu vou mostrar um teste aqui, cortando o sub. O low pass do sub acima de 100 Hz, o high pass eu vou deixar ali por volta dos 40 Hz, 35 Hz, mas o low pass eu vou deixar um teste até 100, 150 Hz e depois eu vou deixar o low pass em 90 Hz. Eu tenho certeza, bom, vocês vão ver a diferença? Não sei, vai do ouvido de cada um, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da experiência, beleza? Primeiro eu vou fazer o teste colocando o UXP High Pass em 36, ou seja, High Pass é onde começa o corte. E Low Pass eu vou deixar em 150, ou seja, eu estou fazendo ele reproduzir acima dos 100 Hz. Ele é um sub borrachudo, vai estar tocando acima dos 100 Hz. Vocês vão ver que, eu vou colocar só mais uns trechos mais rápidos aqui, mas vocês vão ver que ele vai dar uma roqueada, ele vai dar uma forçada, não vai ficar um som gostoso, não vai ficar tão suave, beleza? Então eu vou trocar de microfone aqui, ó. Pronto, troquei de microfone, liguei a fonte. Ó, músicas com direitos autorais vão ficar só 5 segundos. Depois eu vou deixar um set tocando sem direitos autorais e vai ficar mais tempo. Mas, Marco, dá um close ali de pertinho, só para o pessoal ver.
Agora, galera, eu vou mudar o corte dele para até o low pass até 90 Hz só, e não mais até 150. E vou repetir o mesmo set, o marco vai ficar posicionado no mesmo lugar e vocês vão ver a diferença. 1, 2, 3... Vou trocar de microfone. Troquei de microfone, beleza? Marco, o que você achou? Eu achei que essa segunda vez o grave ficou mais limpo. E um pouquinho menos ataque. Isso. Exatamente. Como a gente cortou abaixo dos 100 Hz, ele perde um pouco no ataque. Isso é natural, tá? Então, mas eu vou abrir mão um pouquinho do ataque. Vai, mas você vai ter um grave mais limpo e você vai forçar menos o seu alto-falante, porque ele vai estar trabalhando num range operacional em que ele foi otimizado para trabalhar. Então esse tipo de subwoofer, geralmente eles têm um cone um pouco mais pesado e tal, então eles não foram feitos para tocar frequências altas e por consequência, quando você coloca as frequências altas, tudo bem, vai ter um pouquinho mais de punch e tal, mas você acaba roqueando um pouco o grave. Você perde aquele grave específico, aquele grave gostoso, aquele que faz até cócegas no ouvido. Por quê? Porque na hora que vem esse punch, ele esquenta a bobina e perde a capacidade. Isso acontece em frações de segundo, sim, mas ele esquenta a bobina e perde a capacidade de ter uma reprodução linear. Mesmo que não esteja faltando alimentação, mesmo que não esteja faltando absolutamente nada. Se você errar no corte do sub, você vai ter esse problema. Então, cara, eu quero usar sub, quero que o sub dê esse grave mais aveludado. Cara, estreita um pouco mais o corte do sub, baixando o LPF, ou seja, baixando o low pass. Então, ele vai começar, o high pass dele vai começar lá em 35, tudo bem, mas onde vai terminar o corte, ao invés de você forçar o sub, tocar frequências mais altas, você estreita um pouco mais, que aí ele vai tocar mais aquelas frequências específicas, vai ficar melhor na questão da responsividade. E em caixa que usa divisor passivo, tem problema aí um pouquinho para o sub? Não é o ideal, mas aí você não vai estar perdendo nada significativo. Agora, se você quer de fato ter essa precisão no grave, esse grave bem aveludado, aí eu recomendo você investir num projeto em que exista a possibilidade de você estreitar o corte para o sub e igual você viu aqui essa diferença. Dá um som muito mais agradável, pelo menos para mim, que eu sou fã de subwoofer, fazendo dessa forma, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.